O mercado de cripto está num momento decisivo e os próximos dias podem definir o próximo movimento. Mas antes de irmos aos gráficos, vamos começar pelas métricas da CoinMarketCap para perceber o sentimento geral do mercado. Depois passo para a análise do gráfico do Bitcoin, da Ethereum e da XRP para identificar os níveis mais importantes e possíveis cenários para os próximos dias. Antes de avançarmos, se gostas de análises claras, diretas, subscreve o canal Doutor Cripto e ativa o sino. Aqui o foco é ajudar-te a perceber o mercado e a tomar decisões com mais confiança. Vamos já começar. Começando com a classificação geral da CoinMarketCap, aquilo que nós podemos desde já verificar é que globalmente todas as criptomoedas estão no verde e, portanto, há aqui um sinal, há aqui uma nova esperança de uma inversão de mercado. É algo que nós naturalmente vamos analisar nos gráficos, mas globalmente aquilo que nós podemos ver é que, à exceção das últimas 24 horas, quando nós analisamos os últimos 7 dias, todas as criptomoedas, ou praticamente todas, estão no verde, com muitas criptomoedas a terem crescimentos significativos, como é o caso da Suia ter 28%, como é o caso da Shiba a ter 26%, e se nós olharmos mais para baixo, teremos, por exemplo, a Render a ter um forte crescimento em torno dos 84%. Portanto, é globalmente o mercado que está a reagir positivamente, também por causa daquilo que está a acontecer a nível mundial, nomeadamente aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. E, portanto, isso naturalmente reflete nos mercados tradicionais e reflete também nos mercados de alto risco, como é o caso das criptomoedas. Vamos aqui muito rapidamente olhar para o market cap total, que atualmente é de 3,16 trilhões de dólares e, portanto, claramente aqui é um crescimento significativo e podemos vê-lo que desde o final do ano de 2025 temos tido aqui um grande crescimento que, de certa forma, está em consonância com aquilo que está a acontecer, volto a frisar, nos Estados Unidos, nomeadamente com o caso da Venezuela, que está a ter um impacto direto no setor das ações, nomeadamente nas obrigações e, claramente, também no setor das criptomoedas. Aqui o que nós podemos verificar é que há um crescimento. Em termos anuais, podemos igualmente verificar que há aqui uma pausa no decréscimo, portanto, no declínio que estávamos a ter e, portanto, há aqui provavelmente uma inversão de marcha. Vamos perceber mais à frente nos gráficos se é temporário ou não. Quanto ao sentimento de mercado, entramos finalmente na zona neutro e, portanto, estamos precisamente a meio na confiança dos investidores e, portanto, temos registado um aumento dia após dia, semana após semana e, portanto, só pelo simples facto de estarmos aqui na zona neutro já é por si só positivo. Relativamente à dominância do Bitcoin, atualmente está nos 58,2%. Esse indicador caiu, embora ligeiramente, mas caiu, e portanto isso significa que há tradicionalmente capital a transitar para as outras criptomoedas, e foi precisamente isso que nós percebemos ao longo dos últimos dias, quando nós tivemos muitas criptomoedas a subirem significativamente, algumas com 20, 30, 40, 80%, e portanto, de certa forma, está refletido também, não só por um lado, o aumento de capital que tivemos aqui, mas também o sentimento de mercado que está, de certa forma, positivo, está a aumentar, e claramente aquilo que nós também podemos verificar é que este indicador caiu ligeiramente, mas caiu nos últimos dias e, portanto, está, de certa forma, justificado aqui o aumento de muitas altcoins que tiveram nos últimos dias. Vamos analisar o gráfico do Bitcoin. E agora sim vamos analisar o gráfico do Bitcoin. Atualmente está a ser vendido em torno dos 92.133 dólares. A verdade é que nós tivemos aqui durante o dia, isto é o gráfico que está em diários, tivemos aqui uma rejeição, o que de certa forma não é surpreendente porque temos aqui uma resistência e, portanto, a verdade é que nós tivemos um grande crescimento nos últimos dias, passando praticamente do dia 19 de dezembro dos 85 mil dólares para os 94 mil. É um forte crescimento, pelo menos é um crescimento considerável e importante, porque podemos eventualmente termos aqui um Bitcoin a inverter caminho, a arrepiar caminho e, portanto, aquilo que eu prevejo é que vamos ter nos próximos tempos um Bitcoin a testar pelo menos os 100 mil dólares. O que de certa forma faz sentido, atendendo que nós tivemos um decréscimo significativo. O top foi conhecido precisamente no 7 de outubro ao nível dos 125 mil dólares e depois caímos em forma escada até aos 84 mil dólares e, portanto, há pelo menos uma recuperação. No entanto, aquilo que eu prevejo é que a recuperação será, de certa forma, temporária, porque, na minha modesta opinião, mas isso é apenas a minha opinião,
e espero estar sinceramente errado, eu acho que isto é apenas uma recuperação desta descida. Independentemente de tudo, nós vamos ter precisamente a confirmação nos próximos dias, quizá nas próximas semanas, porque se o Bitcoin não conseguir ultrapassar a fasquia dos 100 mil dólares, provavelmente vai ter aqui uma rejeição e vamos perceber se a rejeição vai servir de pullback precisamente nesta zona para depois ter mais força para subir ou antes pelo contrário vamos cair ainda mais. Os próximos sinais serão dados pelo Bitcoin quando chegar a esta fase, se chegar a esta fase. Nós poderemos eventualmente ter um Bitcoin a não conseguir ultrapassar, digamos, o patamar dos 96, 98 mil dólares e, portanto, pode criar aqui uma expectativa de que vai chegar aos 100 mil dólares e não chegar tão pouco aos 100 mil dólares. E, portanto, é algo que nós vamos ter que ter em atenção. Ninguém sabe o futuro, eu não sei o futuro. Aquilo que eu faço é analisar o gráfico e perceber mais ou menos aquilo que poderá acontecer. E, portanto, estejam atentos sobre aquilo que vai acontecer nos próximos dias com o preço do Bitcoin, porque os microsinais serão, de certa forma, decisivos. E agora sim vamos olhar para a XRP em termos diários. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 2,25 dólares. Nós, ainda há muito pouco tempo, no início do ano, tivemos precisamente em cima deste suporte. É um suporte historicamente importante e é preciso mesmo aguentar este suporte, porque abaixo disso, nós já aqui analisamos algumas vezes, abaixo disso nós temos um grande vazio. Há aqui um ligeiro suporte, há aqui o outro, em torno de 1,10, outro em torno de 1,44, mas globalmente são ligeiros suportes. Aqui o grande suporte está precisamente em torno de 1,77 e abaixo disso é uma zona mesmo muito perigosa e um vazio e, portanto, é muito importante para a XRP nos próximos tempos conseguir, em primeiro lugar, aguentar esta zona. Depois, como qualquer investidor, aquilo que deseja é que ela consiga aumentar ainda mais. Neste momento, nós estamos precisamente aqui a testar este suporte e, portanto, poderá eventualmente dar força, ser um catalisador para a XRP conseguir encontrar outro nível de preço, a notar que o próximo nível estará em torno dos 2,64. E agora vamos olhar para a Ethereum em termos diários. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 3.242 dólares e ela está precisamente neste momento a testar uma resistência que está em torno dos 3.278 e, portanto, estamos mesmo muito próximo. Acima disso teremos eventualmente em torno dos 3.600 e depois eventualmente em torno dos 3.700. Aquilo que eu verifico é que ela está a aguentar bem, independentemente das descidas ou as recentes descidas da Bitcoin. A verdade é que a Ethereum, ao contrário da principal criptomoeda, está a aguentar bem esta descida e se nós olharmos em termos semanais, aquilo que nós podemos verificar é que ela está precisamente em cima desta zona de acumulação ou suporte e aqui há potencialmente uma grande possibilidade, passa a redundância, de ela ter aqui um grande catalisador e podermos ter uma Ethereum a disparar pelo menos no primeiro trimestre. É o desejo, pelo menos em termos de RSI ainda temos margem e, portanto, teremos que perceber os microsinais que vamos ter nos próximos dias, quiçá nas próximas semanas. O comportamento do Bitcoin será igualmente decisivo porque acaba diretamente ou indiretamente por influenciar o mercado e o setor das criptomoedas. Mas regressando em termos diários, aquilo que nós podemos verificar é que haverá pequenos desafios a curto prazo, mas ela tem-se aguentado bem globalmente desde a queda do mercado, desde o dia 21 de novembro, que ela tem aguentado bem e, portanto, haverá aqui provavelmente margem para um crescimento. Vamos acompanhar naturalmente a evolução da Ethereum e vamos acompanhar sobretudo as próximas horas e os próximos dias, olhando agora para as 4 horas, aquilo que nós podemos fazer e olhar é que ela está novamente a testar este suporte, esta resistência e, portanto, vamos ver qual vai ser o seu comportamento. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham um like, subscrevam o canal porque isso dá-me imensa motivação e imensa força. Tchau.